Candidato, o senhor tem usado bastante a carteira de trabalho, né, como um símbolo aí da sua campanha, tanto para atingir os adversários, como para produzir alguns memes. Mas as suas empresas, essas que o senhor mencionou para Maria Cristina, inclusive que estão fazendo uma expansão global, elas colecionam alguns processos trabalhistas justamente de funcionários que dizem não receber direitos trabalhistas. Tem pelo menos 12 ações nesse sentido. Além disso, o senhor estava falando do conglomerado e da expansão dele. Uma das empresas o senhor deixou de declarar, né, quando o senhor declarou o seu patrimônio para a Justiça Eleitoral e para a Receita. O senhor é uma empresa que vale cerca de 22 milhões, a Flat Participações. Isso tudo não é um contrassenso em relação ao que o senhor prega, tanto em termos de prosperidade das suas empresas, quanto da importância da carteira de trabalho como esse veículo para a autonomia das pessoas? Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem do ano e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem entrar. Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência como empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser empresário. Mas isso é o seu passado. O senhor tem coordenação, o senhor tem a coisa do atleta. Se você deixar, eu posso responder. Eu estou dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Quando você fala, né, o nosso grupo hoje é avaliado em 5,2 bilhões de reais. Esse é o grupo, não sou eu. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita... O senhor não informou a Receita, não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. Vou te explicar. Quando a organização empresarial fica debaixo de holds, eu tenho acho que 7 holds. Tem hold de loteamento, de construção civil, hold que participa de startup, eu tenho várias holds. Se você... Alguém falou, mas as cartas... Deixa eu te falar, você imagina ter só 12 processos trabalhistas num conglomerado que vale 5 bilhões de reais. Isso é ínfimo. Eu nem preciso resolver coisas desse jeito. Todo mundo que fala que precisa de alguma coisa, eu atendo prontamente. Difícil é você me ver tomando um processo. O grupo inteiro tem mais de 110 processos. 110 processos para um grupo desse tamanho, com dezenas de empresas, é nada. Nós estamos no país do processo. 98% dos processos trabalhistas mundiais são do Brasil, pra você ter uma noção. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas. Eu já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. Mas o senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário? Não foi sendo coach nem empresário. Foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas duas coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem, não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público, não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. Candidato, posso fazer uma pergunta? Claro, sempre. Na semana passada foi divulgada uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo na área de mobilidade. Ela está mostrando o seguinte, que quem usa o transporte público está demorando mais hoje, 2 horas e 47 minutos do que no ano passado. E quem está no carro leva agora 18 minutos a menos. Vou te dar um exemplo do meu cotidiano. Eu desço no terminal Bandeira, pego um ônibus lá, 5 quilômetros de corredor de ônibus. Em 2021, quando a rádio mudou para cá, eu demorava cerca de 10 minutos. Hoje são 17, 20 minutos. E numa reunião com taxistas recentemente, o senhor prometeu que liberaria o táxi sem passageiro nos corredores. Um ônibus articulado, candidato, leva 100 pessoas. Um táxi leva 3, 4. O senhor não acha que essa medida vai prejudicar ainda mais quem usa o transporte público? A gente vai criar 2 milhões de empregos nas periferias. E o Ricardo Nunes, que é o prefeito, ele prometeu fazer 40 quilômetros de corredores e só fez 7. Então vou ter que concluir a promessa dele para aumentar os corredores. E a grande verdade é que o taxista, se ele pode ir com um passageiro, aonde que ele está indo com um carro que é chamado táxi, se ele não está com o passageiro? Ele está indo buscar o próximo passageiro.
Então, sustento isso. Agora, a questão de mobilidade, a coisa mais inteligente que tem para resolver na cidade de São Paulo é esse cinturão de empresa, que é uma faixa de 120 quilômetros dentro das periferias. Para você que é ouvinte ter a dimensão do que significa isso, 2 milhões de empresas significa um emprego para cada empresa que existe em São Paulo. São mais de 2 milhões de CNPJs. Ou 2 mil empregos por periferia, que dá 2 milhões de empregos. Quando você faz isso, o que você vai ter na cidade de São Paulo? Você vai ter um desafogar disso. Segundo a proposta inteligente do Trânsito de São Paulo, de 350 a 500 mil carros entram na cidade de São Paulo vindo das 38 cidades que fazem parte da região metropolitana. Os bolsões nas 10 rodovias, Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, Raposo, todas as entradas vão ter estacionamentos que vão interligar com a rede de transporte da cidade. Então, se eu consigo, com esse cinturão, que eu estou chamando ele de amortecedor de fluxo, onde pessoas não vão querer de forma... tudo no mesmo horário, invadir o centro expandido da cidade. Você que mora na quebrada, tendo emprego aí perto, a gente vai mudar a realidade. Nós vamos continuar, vamos ter que fazer o que ele falou que ia fazer, que ele não conseguiu. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras do futuro ex-prefeito, só que ele não conseguiu terminar corredor de ônibus. Já respondi sua pergunta, eu sustento, é isso que nós vamos fazer, porque nós vamos descentralizar isso. Até a criação de todos esses empregos... Muita gente vai estar dentro do ônibus ainda por isso que tem que concluir. Com o carro vazio. Não vai disputar o lugar. Não, eu acho justo o seguinte, concluir a promessa. A promessa do Ricardo, que ele não está dando conta de fazer, a gente vai ter que terminar de fazer, que é aumentar esses corredores. Agora, você não está entendendo. As primeiras obras, a geração de emprego, a gente vai gerar nos primeiros meses 30 mil por mês, 40 mil, 50 mil novos empregos. É progressivo. Os estacionamentos, esses bolsões, que a gente vai colocar com que essas pessoas, elas cheguem mais rápido no serviço, elas gastem menos para andar dentro de São Paulo, porque quem vem de fora vai de 1 a 2. Vai interligar com quais? Já sabe quais estações? Qual é o todas programa? As mais próximas. Tanto hoje, né, para resolver antes de colocar a questão do teleférico, as primeiras conexões vão ser através de ônibus. Aí você troca 80 pessoas. Mas vai ser obrigatório? Porque a pessoa só faz se for mais conveniente. Não, mas né? vai ser mais conveniente para ela, vai chegar mais rápido, vai ser num cenário que ela não estressa. Imagina, você fica 40 minutos. Outra cidade, né? Não é outra cidade, isso é só um bolsão. Isso não é novidade aqui, não. Lá em Balneário Camboriú, como fizeram grandes prédios, eles não conseguem trafegar, eles vão aplicar essa solução. Lá o povo é muito unido e isso é só um exemplo, né? Que é só uma ponta de uma praia, o Balneário Camboriú. O problema é que as entradas de 350 a 500 mil carros, a gente tem problema de lentidão no trânsito, a gente tem problema de poluição, a gente tem diversos outros problemas. Sobre os empregos na periferia, a ideia é levar empresas para a periferia também. Como é que o senhor vai fazer isso? Porque outras gestões já tentaram e não conseguiram. É um tripé, né? Primeiro é estimular quem já tem empresa a expandir. Segundo, quem quer ser empresário a gente incentivar. Porque a marca do meu governo, o tripé do nosso plano de governo é isso aqui, ó. V de virtualização, E de empresarização e M de mudança de mentalidade. Então, em 3 aspectos. Aumentar um posto de trabalho, e esse posto de trabalho pode ser remoto, isso na periferia. Hoje a gente usando tanta tecnologia, tem gente que se arrasta na cidade por 3 horas. Essa pessoa chega num trabalho para abrir um computador igual vocês estão aqui, para entrar numa plataforma digital que dava para acessar da casa dela. Então, nós vamos estimular esse tipo de emprego nas periferias. Segundo, e por último, né? Trazer empresas de fora. Quando a gente vai pegar... O meu desejo é já qualificar nosso povo, é isso que nós vamos lutar, para trazer empresas do futuro. Por exemplo, cyber data centers para cá. Aí a gente vai ter que usar grandes negociadores para trazer empresas de tecnologia para cá. Eu não quero empresas que soltam fumaça. Não vai ter indústria aqui. A gente até perdeu essa vocação como cidade. Porque a gente vai trazer empresas de tecnologia, de cyber data center, para quê? Para ser esse polo e a gente qualificar nosso povo, que a gente também vai perder os empregos tradicionais. Tem uma previsão mundial que nos próximos 15, 20 anos a gente tem uma migração de empregos aí de perder 300 empregos tradicionais. Então, assim, a inteligência artificial, a robótica, a nanorobótica, os algoritmos estão dominando tudo. Por exemplo, eu fui atendente de call center. Esse emprego de call center dificilmente vai existir nos próximos 20 anos. Eu fui atendente, eu fiquei 1 ano atendendo, eu lembro do número, nunca vou esquecer desse número. Eu fiz atendimento de 11.334 ligações. Hoje uma automação faz isso sozinho, com a voz da pessoa que você quiser. E o estímulo para essas empresas seria isenção de impostos? O que exatamente? Sim, como é imposto de serviço é da prefeitura e convênio com o governo do estado naquilo que é ICMS. Deixa eu entrar nessa coisa do imposto, porque o senhor recentemente disse que tinha convidado o Marco Sintra para ser seu secretário da Fazenda. Sim. Ele disse que aceitou, inclusive, seria uma espécie de Paulo Guedes da sua prefeitura, alguma coisa assim.
O Marcos Sintra, mais uma vez, já falou, inclusive na época da reforma tributária, que ele era a favor da cobrança de impostos sobre todo mundo, inclusive fiéis de igreja seriam tributados se contribuíssem com o dízimo. Eu queria saber, o senhor já disse que era contra o dízimo, depois falou que mudou de opinião, porque na época que o senhor era contra o dízimo, o senhor tinha cabeça de pobre. Quando o senhor deu essa declaração, o senhor era comunista. Não, cabeça de comunista, é isso mesmo. As duas coisas estão na sabatina do O, assisti lá direitinho, fiz minha lição de casa. E aí eu queria saber se no eventual governo seu, com o Marcos Sintra na Fazenda, o senhor vai ser a favor da cobrança de impostos sobre igreja, sobre dízimo. A prefeitura tem pelo menos 3 impostos, IPTU, ISS e TBI, que poderiam entrar nessa... Se a igreja não ajudasse com a questão social, tirando gente das ruas, restaurando casamento, ajudando a moldar o caráter da sociedade, eu seria. O senhor já falou pro Sintra que as igrejas no seu governo não pagaram imposto. Falei pro Sintra não, quem governa sou eu e o Sintra, ele vai entrar debaixo disso porque o povo votou foi em mim. Eu confio nele e o povo votou em mim. Eu sou o cargo máximo, que é o maior servo de todos. Então vou te explicar. Uma empresa paga imposto e uma igreja não paga imposto. Por que a igreja não paga? Só perguntar para todo mundo. O que uma igreja faz na sociedade? Várias coisas que a sociedade nossa, né, através do poder público, gasta dinheiro, a igreja católica, a igreja evangélica, os espíritas, que são o povo que mais contribui, que são mais caridosos. Se você cobrar impostos dessas instituições, não faz sentido porque elas já estão ajudando o Estado. Inclusive, as pessoas que estão dando dízimo já pagaram. Presta atenção nessa informação. Quem deu o dízimo já pagou o imposto disso. A gente tem uma carga tributária de 43% no Brasil. Já batemos 2 trilhões de impostos. Esses incompetentes que estão governando o Brasil, hoje, 70 mil políticos, fez com que cada um aqui nessa mesa devesse 40 mil reais cada um. Nós temos quase 7 trilhões de endividamento. Na época do Brasil Império, teve uma revolução aqui no Brasil praticamente, chamando o imposto de 20% de quinto dos infernos. Hoje a gente vive nos 2/5 dos infernos e a gente, de fato, está achando isso normal. Se fosse pelo menos devolvido em benefício para nós, era uma coisa. Agora, a igreja já ajuda. Todas as religiões, elas já ajudam a sociedade e essa é uma forma dela já devolver. Elas não estão fazendo clubes sociais. Elas já devolvem isso para a sociedade. Então não faz sentido tributar mais uma vez quem já está ajudando a sociedade. Candidato, eu gostaria de saber o que o senhor pensa dos CELs como modelo de escola. Se o senhor sabe quantos existem na cidade, se pretende construir novos desse modelo, em que regiões eles seriam mais necessários? Nós iremos apostar na escola olímpica. Nós vamos transformar dentro da possibilidade a maior parte, né, do que a gente já tem de infraestrutura e pegar mais de 40 mil imóveis que a prefeitura tem para fazer o modelo de escola olímpica. Por que escola olímpica? Porque o esporte molda caráter. O que significa esse negócio? Hoje tem 80 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, você não acha um esportista em situação de rua. Você acha gente que teve problema com a agiota, desilusão amorosa, desemprego, vários tipos de problemas emocionais, mas você não encontra esportista que já viveu de alto rendimento, de competição. Eu sei que a marca dos CELs é da Marta, ela que fez e tudo. E eu não tenho apego se o nome é esse ou aquele, mas nós vamos transportar a cidade de São Paulo e a escola municipal numa escola do futuro. O que é essa escola do futuro? São mais de 60 modalidades esportivas. A gente não vai ter uma quadra para 3, 4 esportes. Vai ser centros olímpicos. E a gente vai bancar. Inclusive, eu estava em Heliópolis ontem, uma garota que venceu um campeonato. A menina tem 12 anos de idade. Ela venceu um campeonato e me deu o troféu dela. E aquilo mexeu muito comigo. Inclusive, você pode entrar no meu Instagram agora para você ver. Eu vou pedir para minha equipe postar. Pablo Marcal por... A gente vai bancar quem? Nós? Iniciativa privada. Nós, iniciativa privada. É o povo. Privada. É porque o povo quer iniciativa privada. Eu ganhei o troféu dessa garota, eu quero que posta, por favor. E eu falei, não posso levar. E ela chorando falou, eu quero que você leve. E aí eu falei, qual que é o recado que você dá para as crianças que não praticam esporte? Ela falou, o esporte molda caráter. Ou seja, a escola pública vai ser voltada para isso. Não vai ser só um lugar de recreação, nem um lugar de ocupação. Nós vamos fazer com que os jovens tenham uma veia esportiva. Vai escolher 3 esportes, aquele que tiver maior vocação. Eu só queria insistir porque eu perguntei dos CELs justamente porque eles já têm essa vocação, tem quadras, não é tem olímpico, piscinas. É o que eu falei, tem 5 esportes, 6 esportes. Eu queria insistir na minha pergunta, se o senhor tem ideia de quantos já existem na cidade e em que regiões seria necessário construir novos equipamentos, porque se o senhor partir dos equipamentos, é só por essa estrutura. Sim, olímpica. A gente precisa de 1.000 centros olímpicos, vai custar 1.000, custa 1,5 bilhão de reais. A gente gasta 1 bilhão de reais tirando gente da rua e aumentou 23%.
Ano que vem, 2025, a gente vai ter um orçamento recorde na Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. Mas o senhor sabe quantos já tem? Porque são escolas bem grandes. É bem pouco o que tem. É bem o que a gente pouco. Quantos precisa são? é pouco. É insuficiente pra gente Muito tratar. menos de 1.000 em todos esses anos em que foram Não, você construídos. imagina. Tem 56. Você Portanto, imagina. 1.000 parece Ou meio seja, ilusório. é muito pouco. Porque a iniciativa privada é que vai ajudar nisso. 1.000. Vai ser, A troco de quê? A troco de ter o nome da empresa lá falando que é patrocinador. E os terrenos, as desapropriações. Desapropriações e troca, permuta dos 41 mil imóveis que a prefeitura tem, o Bananinha não sabe o que fazer com eles.